ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Ela vai colocar ali, né? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 7 ao 9. Nós vamos ouvir o Espírito Santo nos instruir através da sua palavra. O tema da nossa mensagem é: um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo pregando à igreja dos Gálatas, e prego eu à igreja que se reúne aqui no Sarapuí. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos ouvir o Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, esta é a tua igreja, edificada sobre os fundamentos do apóstolo, e que nós, pelo Espírito Santo, temos a missão de edificar nesses últimos dias uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Que responsabilidade apresentar a ti a igreja que tu compraste com o teu sangue, santa e irrepreensível. Por isso, nesta noite eu te peço, me uses, porque eu vou usar a sua palavra, e todo o povo de Deus diga amém. A igreja dos Gálatas, em especial, deixa eu começar a lhe dizer, a epístola dos Gálatas e a epístola aos Romanos são um dos maiores documentos que a igreja em graça possui contra as heresias. Nestas epístolas estão registradas as maiores revelações da graça de Deus contra o sistema. É aqui a nossa carta magna da epístola de Paulo aos Gálatas e aos Romanos que nós podemos falar que somos protestantes quando usamos estas epístolas. A igreja dos Gálatas era uma igreja chamada na graça. Paulo começa a epístola dizendo: admira-me que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça para o outro evangelho. Então eles estavam vivendo outra coisa que não era evangelho. E Paulo continua a sua exortação e diz: olha, vocês estão me deixando perplexo. Eu só quero saber uma coisa de vós: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Significava que a igreja que foi chamada totalmente na graça, selada e batizada pelo Espírito Santo, crendo apenas na fé salvífica de Jesus Cristo, Paulo disse que se eles fossem se justificar na lei, eles estavam decaídos da graça. Então era uma igreja que tinha um chamado para viver a excelência do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é para se viver a excelência. Um povo equilibrado, um povo zeloso, de boas obras, especial para Deus. Este é o povo chamado em graça. E esta igreja aqui teve este chamado. Só que no decorrer da sua caminhada, eles se permitiram ir se judaizando. Alguns judeus desceram, se entremeteram no meio da igreja pura, genuína,
edificada com a palavra da graça de Deus, e se permitiram alguma coisa fermentar aquela igreja. Paulo então pega pena e tinta e começa a escrever. Olha lá, volta no 7, por favor, e começa a escrever: vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam no caminho certo, o trono lá em cima dizia amém, os anjos ministravam a vosso favor. Quando vocês falavam alguma coisa, e nós, quando falamos alguma coisa em linha com o evangelho da graça, os anjos ministram ao nosso respeito, porque a graça de Deus é Deus falando, é a maior revelação para o homem, está aqui, é o coração de Deus. Foi revelado aos coríntios que isso aqui é a profundeza de Deus. Nós conhecemos e andamos nas profundezas de Deus. E Paulo diz a eles: vocês estavam correndo tão bem, vocês viviam certinho o evangelho. Quem vos impediu para que vocês não obedeçais à verdade? Então, em dado momento, houve-se um impedimento que eles deixaram de correr bem. E este impedimento que surgiu na igreja dos Gálatas foi para que eles não obedecessem à verdade. Esse é o perigo, porque, amados, deixar de obedecer à verdade, para nós que temos olhos iluminados, é a mesma coisa que se decair da graça, deixar de viver o evangelho, porque a verdade tem que ser obedecida. Depois ele diz no versículo 8, ele continua: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Deus não chamou ninguém para desobedecer à verdade, meu amado. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Cristo nos chamou para viver em graça, disse Paulo aos Gálatas, e digo eu aqui pela internet: Deus vos chamou para andar em graça, amado. O chamado é em graça. Gálatas no capítulo 1, no versículo 6, diz que Ele nos chamou para viver em graça. Isso é obedecer à verdade. Mas então vem, da onde parte a minha homilia nesta noite, olha lá o 9. Um pouco de fermento leveda só o ministério. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa era uma expressão do antigo pacto. Você sabe, quando eles faziam a chamada Páscoa judaica, o pão não poderia ter fermento, Deus não recebia. Olha, abra aí na sua Bíblia, não está ali, abre aí, Êxodo capítulo 12, para que você entenda o que vai ser falado. Olha aí, Êxodo capítulo 12, no versículo de número 18, já colocou? Glória a Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 12, versículo de número 18. Olha lá o que diz essa palavra. Isto era a celebração da Páscoa. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos, é o pão sem fermento, até 21 do mês à tarde. 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque que qualquer que comer o pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra, que era o judeu. Então, quando eles iam praticar a Páscoa, que era uma das festas dos judeus, o alimento, o pão, não poderia ter fermento. Esta massa em que Paulo se dirige agora em Gálatas é a igreja de Cristo. A igreja não pode ter fermento, meu irmão. A igreja de Jesus Cristo não pode estar fermentada.
Não pode ter doutrinas que trazem fermento para a igreja. Olha só o que Jesus nos dias de sua carne disse em Mateus capítulo 16, olha só. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Olha só o que é o véu na vida das pessoas. Olha só o que é véu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas quando Jesus disse fermento, estava falando de... Alô? Quando Paulo disse um pouco de fermento leveda toda a massa, Paulo estava dizendo: qualquer doutrina farisaica legalista entre vocês vai levedar e estragar tudo. Vocês estavam correndo tão bem. Quem vos impediu a obedecer à verdade? Vocês estão permitindo doutrina farisaica. Os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés à risca. Jesus disse: vocês dão dízimo do endro, vocês dão dízimo do cominho. Eles seguiam a lei. Um dia 2 deles, um publicano e o outro fariseu, subiram um templo para orar, e eles se gabando da sua doutrina, a doutrina de dízimo, a doutrina de jejum, e eles se justificando diante de Deus, e diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo. Isso era uma doutrina legalista, isso era lei sobre a vida deles, e que alguém na igreja dos Gálatas estavam abraçando este fermento. Olha o que diz Atos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: olha o ensino que se ensinava, olha o fermento: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Isto é fermento. Só que esse fermento não estava apenas lá na Judéia, ele está hoje aqui nas igrejas, fermentando as igrejas, dizendo: você não pode ser salvo se não tiver isto, você não pode ser salvo se não for batizado, você não pode ser... Essas coisas são fermentos para nós. Era fermento para a igreja dos Gálatas, mas é fermento nesse ministério que foi gerado pelo Espírito Santo como uma igreja em graça. Vocês não podem permitir que impeçam vocês de obedecer à verdade, porque vocês estão correndo tão bem. A confissão de vocês está em linha com a graça de Deus. Vocês têm proteção do Altíssimo, vocês vivem no esconderijo do Espírito de Deus, que agora é o Espírito Santo. Vocês têm toda a provisão de Deus. Isto era o ensino deles. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. 4.
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo: é necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Isto é fermento. Então, alguns dos fariseus se levantaram e disseram: espera aí, Paulo, espera aí, Barnabé, não é bem assim. Tem que circuncidar, tem que guardar toda a lei de Moisés, tem que ter jejum, tem que ter batismo, tem que ter oração, tem que ter imposição de mãos, o homem tem que depender do outro homem. E nas igrejas em graça, nós corremos bem, não podemos permitir isto. Então, toda doutrina farisaica e legalista é fermento para nós que vivemos em graça, e mais, são impedimentos para que se viva a verdade do Evangelho. Se você quer viver a verdade do Evangelho, não pode ter fermento na sua vida, senão nós não podemos dizer que andamos na verdade. Olha só que confronto, que isso já é um clássico entre nós. Olha lá: mas quando vi Paulo, quando desce de Jerusalém, no centro da adoração judaica, encontra Pedro e os apóstolos que eram coluna da igreja. Olha lá: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele disse: vem cá, está fermentando o povo. Se você é judeu, como que você quer obrigar este povo que foi chamado na liberdade que há em Cristo, este povo que entra diante do santuário de Deus sem amarrar campainha e sacrifícios, sem oferecer obrações e sangue de touros e de bodes? Isso foi uma repreensão severa. Diz que Pedro e os demais não andavam bem. A igreja dos Gálatas corriam bem, mas diz que Pedro tinha uma doutrina, tinha um fermento que não fazia ele andar bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Amado, alô, o Evangelho tem uma verdade e tem que ser seguida. Claro, isso não é do dia para a noite. Paulo pregou aos Efésios dizendo que durante 3 anos e 3 noites, ele com muitas lágrimas não deixou de ensinar àquela igreja todos os desígnios de Deus. Isso não é do dia para a noite, isso leva tempo. Gerar Cristo na mente do crente, isso leva tempo. Isso tem que arrancar os véus, isso tem que apresentar o crente de forma irrepreensível, porque um homem como Pedro não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho. Então olha o que ele diz no 15: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então só vive a verdade do Evangelho sem fermento quem vive de acordo com estas regras. E a igreja dos Gálatas estavam voltando para trás. Então Pedro estava colocando fermento. Obrigar os gentios a viver como judeu é levedar a massa. Obrigar a você a carregar, a tocar chofar, é levedar a massa. Colocar candelabro aqui é levedar a massa. Obrigar você a dar o dízimo é levedar a massa.
obrigar você a passar óleo, a ungir outro homem, é levedar a massa. Isto era a doutrina do antigo pacto, isto era uma doutrina dos fariseus, que seguiam a lei de Moisés, e Paulo era contra estes ensinos, porque este era o fundamento colocado por ele, que era Jesus Cristo ressuscitado. Então, em Gálatas capítulo 2, olha lá, Gálatas 2, olha lá, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Segura. Paulo disse: meu irmão, fermento não, eu quero que a verdade permaneça em mim. Você sabe, alguém chegar aqui, como já vieram, vocês viram, os irmãos vieram de São Paulo, há cerca de um mês atrás veio uma bispa de São Paulo, o outro veio o apóstolo de São Paulo, e eles declararam com a boca deles: aqui não há fermento. Agora, seria vergonhoso para mim, como aquele que edifica, o cara chegar para mim e falar: mas isso é fermento, pastor. Ué, vocês dizem que são uma igreja em graça, mas isso é fermento. Meu amado, nós não cedemos nem para a direita, nem para a esquerda, para que a verdade do evangelho permaneça entre nós. O senhor quer dizer então que esta é a única igreja certa? Não, eu quero dizer que esta é a única palavra certa, o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo diz: os quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Eu chamo de manto, olha lá, coloca lá, olha lá. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele está se reportando a Pedro, Tiago e João, que eram colunas. Olha entre parênteses: quais tenham sido no outro tempo, no tempo da lei, no tempo em que a doutrina não era fermento, era a única doutrina a ser vivida, estavam corretos, mas sobre a excelente graça do momento atual, a doutrina da lei é fermento. Então, Paulo diz: qual tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, Pedro, Tiago e João, que fermentou a igreja, não fermentou a igreja na transição da lei para a graça na igreja primitiva, mas no decorrer da graça de Deus, eles lançaram fermento. Você acabou de ler que Paulo disse: vocês estão obrigando os gentios a viver como os judeus, e nós não somos judeus, nós fomos chamados para viver em graça. Ele diz: esses, mais de um, digo que pareciam ser alguma coisa, porque parece até que é de Deus, mas não é. Tem aparência de sabedoria, humildade, culto de si mesmo, parece ser de Deus, mas se confrontar com o evangelho, não é. Agora olha essa expressão: esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Na minha expressão está assim: nada me acrescentaram. Você sabe por que não acrescentaram nada em Paulo? Porque o que eles pregavam era legalismo, e Paulo estava cansado de viver aquilo. Quando Paulo chega lá, eles começaram a falar, mas começaram a falar de monte, de campanha, de jejum, de sacrifício. Paulo disse: vocês não estão me acrescentando nada. Tudo isso eu estou acostumado a viver quando eu estava no meio de vocês, quando eu estava no legalismo. Quer ver como é que Paulo vivia isso? Olha lá, Filipenses, olha: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo repetia as mesmas pregações. 2, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Você sabe, confiar na carne aqui é assim: eu vou fazer um jejum que Deus vai me dar. Você está confiando na sua carne. Não é melhor confiar no Espírito?
Não, porque se eu for buscar a Deus no monte, eu vou ter resposta. Não é melhor você ter resposta naquele que já está em você? Você está confiando no que a tua carne pode fazer? Isso é fermento, porque vai trazer glória para o homem. Então olha, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. 4, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. 5, circuncidado ao 8º dia, igual Pedro, Tiago e João, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus e segundo a lei, eu fui. Paulo disse: vocês não estão me acrescentando nada, tudo que vocês pregam, eu estou saindo de lá. Diz que esses que pareciam ser alguma coisa, qual foram até no outro tempo, a mim não me se dá. Esses não me acrescentaram nada, porque o que eles pregam, eu vivi tudo isso, não tem nada de novo. Não me acrescenta, não me edifica, não me traz ensino, é sempre a mesma ladainha. Olha o diabo, olha o Exu, olha a pombagira, olha o inferno. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus... Vocês não me acrescentaram nada. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. 6, segundo o zelo eu era perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, Paulo diz: eu sou irrepreensível. Vocês estão me acrescentando o quê? Se vocês vêm falar legalismo, quer entender mais de legalismo do que eu? 7, volta, não tem 7? Então ele diz: segundo o zelo eu era perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, quando Paulo vai no confronto com eles, meu amado, Paulo diz: vocês não estão me acrescentando nada. Amados, sinceridade, o sistema nunca me acrescentou nada. Com zelo eu falo diante de Deus, não me acrescentaram nada. O que me acrescentou, na verdade, na minha vida espiritual, foi o Espírito Santo, que iluminou os olhos do meu entendimento. Eu dava frutos para o homem, eu não dava frutos para... Tudo o que eles pregavam eu já sabia. Um domingo que eu entrei, nos outros eu já sabia tudo. Quer ver? É o dízimo, ó. Se eu não der o dízimo, eu estou roubando a Deus. Quer ver? Olha só, mulher, ao pastor. Ela: como é que você sabe? Eles não estão me acrescentando nada. Quer ver? Olha só, ó, virgem prudente, se eu vou morrer eu vou para o inferno. Quer ver? Porque eu não tenho azeite. Aí quando falava a mulher: como é que você sabe? Aí eu, para tirar uma chifra, né? Deus está me revelando. A doutrina do sistema diante da graça de Deus é fermento. Ela não era fermento enquanto a graça não vinha. Aí todos tinham que viver de acordo com a lei. Da graça para cá, o legalismo é fermento. E um pouquinho só do fermento leveda toda a massa. Agora coloca lá 1 de Coríntios, olha só. Não é boa a vossa jactância, o orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Segura, é o que eu estou fazendo. Eu estou tirando o fermento velho. Ei, isso aqui é fermento, isso aqui é fermento, isso aqui é fermento. A massa tem que estar sem fermento. O pão tem que ser asmo. O pão tem que ser fresco. Se tiver fermento, no outro dia ele estraga. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Então nós estamos aqui como uma massa sem fermento. Exatamente. Então, se tiver alguma coisa aqui que é fermento, não podemos dizer a verdade do Evangelho está em nós. Meu amado, e quem não anda na verdade, não está em Cristo. Porque ele disse ainda em carne: eu sou a verdade. E só se anda na verdade se não estiver com fermento. Se estiver com fermento, Paulo disse aos Gálatas: vocês estão impedidos de obedecer a verdade. Então olha, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Alô, Deus quer uma massa nova, sem fermento. 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Não com o fermento velho. Deus não quer fermento velho na sua igreja. Páscoa é fermento na igreja, meu irmão. Páscoa, que é feito a chamada Santa Ceia, é fermento. E se tiver fermento, você está levedado, você está levedado, você está levedado, você está levedado. Porque um pouco só de fermento não leveda só o pastor e o ministério, não leveda só as irmãs do coral, não leveda só os grupos. Diz que leveda, diz que fermenta a massa toda. Meu amado, você não tem noção de massas, igrejas, ministérios que estão fermentados com a tal Páscoa. Olha só, Lucas 22, olha só. Chegou porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. 8. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou em algum lugar que prega isso aqui? Que o pastor prega isso? Não tem. Olha só como é que as palavras vão golpeando. E mandou a Pedro e a João sempre essas duas bênçãos, dizendo: ide, preparai-nos a santa ceia. Ide, preparai a Páscoa. Aqui não é fermento. E estão vivendo certinho. Cristo, a nossa Páscoa, não tinha sido sacrificado. Eles, como judeus, tinham que comer a Páscoa. Ali não é fermento, estão certinho. Para que a comamos. 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Jesus, hein? Eis que quando entrardes nas cidades, encontrareis um homem, levanta um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. 11. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a santa ceia? Só a gente que consegue ver isto. Não entendo. Para comer a Páscoa com os meus discípulos. 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e aí farei preparativos. 13. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Santa Páscoa, pelo menos. E prepararam a Páscoa. 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. 15. E disse-lhes Jesus. Esse evento aqui é aqueles quadros que pintam. Sabe como é que eles chamam esse quadro? A Santa Ceia. Sabe o que Jesus disse? Não é Santa Ceia, é Páscoa. Sabe o que eles dizem? Santa Ceia. Sabe o que Jesus disse? Não é Santa Ceia, é Páscoa. É aquele quadro que você tem lá na sua casa. E disse-lhes: desejei muito
comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. 16. Porque vos digo que é para vocês comerem todo mês. Diga, não é. Então eu estou tirando o fermento. Se nós vivêssemos antes da cruz, nós iríamos celebrar a Páscoa. Mas como nós vivemos depois da cruz e Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, eu não posso botar Páscoa. Se eu botar Páscoa, eu estou colocando fermento. E um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu, pelo Espírito Santo, quero vocês uma massa fresca. Pão fresco. 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e o reparti entre vós. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Ora, me explica uma coisa aqui. Você já viu fazer alguma coisa em memória de quem está vivo? Só se faz em memória de quem está morto. Por que ele mandou os discípulos fazerem memória dele? Porque dali a pouco ele iria morrer. A festa da Páscoa tinha que continuar na sexta, no sábado e no domingo. Os discípulos então que iriam continuar na comemoração da Páscoa, como ele não estava, para os discípulos ele estava morto, estavam fazendo em memória de Jesus. Só que no terceiro dia ele voltou, e se ele voltou e está vivo, eu não posso fazer nada em memória dele, porque ele está vivo, não é mais em lembrança. Meu amado, isto aqui nas igrejas impedem das pessoas obedecerem à verdade. 1 de Coríntios 10:15, passo 20. 1 de Coríntios 10:15, olha só, olha lá. Falo como a entendidos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque senão, domingo que vem eu estaria levantando um pão aqui, um pouco de suco e dizendo: e Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Mas como ele fala como é entendido, se nós entendemos, olha lá, julgai vós mesmo o que digo. Então vamos lá, nós vamos julgar. 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é o copo com suco? Não, não é o copo com suco, é a comunhão do sangue. O sangue de Cristo foi derramado em mim, foi derramado em você, foi derramado em você, e isto trouxe uma comunhão entre o corpo de Cristo. É isso que nós abençoamos, este cálice que está derramado sobre nossas vidas. Olha, e o pão que partimos, não é porventura o pão que se compra na padaria? Qual é o pão que nós partimos? A comunhão do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É aquele pão que o pastor levanta? Não, somos nós. Bem, eu falo como entendidos. Vocês julgam o que eu digo. Porventura o pão que nós partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Olha esse corpo aqui sendo partido, sendo dividido. Olha o pão sendo servido. Olha o alimento fresco, sem fermento. O pão está sendo dividido, partido, sem fermento. E eu me lembro uma vez que o nosso irmão Daniel aqui na frente, nosso professor, ele disse para mim: mas pastor, tem fermento na igreja, tem ceia. Eu disse: Daniel, me ajuda em oração, porque eu não posso tirar ainda. Ele disse: meu irmão, então eu não venho mais aqui, que eu não vou sair do Rio Comprido para vir num lugar congregar em graça, com fermento aqui entre vocês, eu não venho mais. 6 meses depois o Espírito me disse: tem fermento. Eu digo: Senhor, me mostra que a igreja é tua. Vocês não podem praticar a Páscoa. Vocês são sem fermento. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu disse: Daniel, pode vir, que eu achei o fermento e eu tirei. Ele entrou pelas portas. Não pode ter fermento, meu irmão, senão não dá para congregar, ele está certo.
Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha, o pão que partimos é o que foi feito na padaria do seu Manuel. Não. O pão que nós partimos em graça, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, sendo muitos, quem é o pão? Somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu falo como entendidos. Julgai, pois, o que eu vos digo. Porque nós, sendo muitos, nós é que somos o pão. Nós somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão também é Cristo. Dele nos alimentamos. O pão está sendo servido esta noite. Esta noite estamos sendo sem fermento. Amados, nós somos uma igreja genuinamente em graça. Não há cerimônias entre nós, não há ordenanças, não há mandamentos, não há obrações, não há nada físico, só a palavra ministrando em nós. Efésios capítulo 2:15, olha, leia comigo, vá saboreando. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, olha o que era a inimizade, olha aí, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem, com isso fazendo a paz. Na sua carne, lá na cruz, não era enquanto estava vivo, na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Qual era a inimizade que existia? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Tudo isso Cristo aboliu na sua carne. Não há mandamentos, não há ordenança, não há rituais, não há cerimônias, não há objeto consagrado. Há um Deus vivo presente na pessoa do seu Espírito, que quer ser adorado, que quer ser exaltado, que quer ser reverenciado pela sua igreja, e mais nada. O que passar disso é fermento. Colossenses 2:13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos alguns das vossas ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quem é que pode nos julgar? Mas vocês não comem. E quem vai nos julgar? Mas vocês não fazem ceia. Jesus também não fez ceia. Ele fez, foi Páscoa. Ele comeu a Páscoa, ele não comeu ceia. Não está escrito ceia. Ninguém pode. Portanto, é isso mesmo. É assim que está escrito. Eu já contei para vocês a história de um filme que eu vi, e que o rapaz via a mulher cheinha, o rapaz via ela magrinha. Todo mundo via a mulher cheinha, só o cara que dizia: não, mas minha mulher é modelo. O cara, não é possível, esse cara não é normal. Porque a mulher cheinha, fortinha, o cara tá vendo ela fininha. Quando ele ia comprar roupa para ela, comprava manequim 36, a mulher vestia 68. E o cara da loja falava para ele: meu amigo, é para você, não, é para minha esposa. O cara ficava assim, ela ficava meio assim e tal. Porque parece que só eu que enxergo isto. Mas é isto mesmo que nós estamos vendo? Ou nós estamos como esse rapaz do filme? Isso aqui é o contrário do que nós entendemos. Porque eu entendo assim, olha lá, eu entendo assim:
portanto, alguém pode julgar vocês porque vocês não comem nem bebem. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Aqui está: festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, festa do Pentecoste. Aqui tem tudo isso que é fermento. Para nós, diante do evangelho da graça de Deus, é fermento. Aqui também está festas da lua nova. Aqui também tem guardar sábado, que neste novo pacto também é fermento. Olha a linguagem que ele usou no 17, que são sombras das coisas futuras, das coisas que havia de vir, mas o corpo, a igreja, é de Cristo. É assim que eu consigo ver, é assim que os meus olhos iluminados contemplam. Amado, neste novo pacto se serve a Deus com a mente, se serve a Deus com o espírito, se serve a Deus com entendimento, se serve a Deus com equilíbrio, se serve a Deus reconhecendo o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, vivendo em novidade de vida, acreditando que a graça e só ela nos basta. É assim que se vive nesse novo pacto. Então o próprio Jesus, nos dias de sua carne, disse à mulher, num confronto lá em Samaria, olha lá, a mulher disse para Jesus, olha só, olha o fermento: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o que se deve adorar. Então fica esta guerra. É fácil você ver uma pessoa fermentada, ela não sabe qual é o local de adoração, ela acha que se aquele estiver mais alto lá, ela busca mais Deus. E ela, desesperada porque não conhece a sua posição em Cristo, ela, como não conhece o pacto da graça de Deus, como ela não sabe que em Cristo ela é aperfeiçoada, ela vive desesperada num frenesi muito grande. Só, meu amado, que olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o local que se deve adorar. 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, significa então que há adoradores falsos, fermentados, impedidos de obedecer à verdade, que corriam bem, mas de um pouco de fermento levedou toda a massa. Não sabe o local de que deve adorar. Eu adoro lá em cima daquele monte, eu adoro lá embaixo. Jesus disse: mulher, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque eu tenho que procurar o Pai para adorá-lo. Alô, será que só eu que vejo assim? Diz que é o Pai que procura. Aonde você vai? Eu vou buscar Deus em oração, eu vou buscar Deus em adoração. Alô, é o Pai que procura. Você está aqui porque o Pai te procurou, o Pai te chamou. Ninguém pode vir a Deus se o Pai não o trouxer. Então ele disse à mulher: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meu amado, se não for assim como o Evangelho te revelou, a sua adoração é em vão. Deus não recebe. Você lembra o que eu te mostrei lá em Êxodo? Deus disse: nesses dias eu não quero pão com fermento. Aí a igreja se apresenta diante de Deus fermentada. Deus não recebe. Se tiver fermento, meu irmão, Deus não quer pão com fermento, Deus não quer massa fermentada, Deus quer massa sem fermento. Paulo, pelo Espírito Santo, disse: tirem o fermento da massa, limpem a massa do velho fermento, assim como vocês são uma massa sem fermento.
Então, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus está procurando o que nesses últimos dias? Que o adorem como? Com a carne, com sacrifícios, com fermento velho. Deus está buscando alguém que o adore em espírito e em verdade, aqui na mente, com a consciência do que Cristo já fez. É isto que Deus está procurando e não encontra nesta nação. Quando ele entra num lugar e diz, aqui tem verdadeiros adoradores, ele fica 10 minutos, daqui a pouco ele acha um fermento, ele, opa, vocês corriam também, quem vos... Não, aqui não tem fermento, não tem fermento. E esse óleo para passar aí na carteira, o que é isso? Não, mas aqui não tem fermento, aqui não tem fermento. E esse batistério escondido atrás dessa cortina aí, o que é isso? Não, mas aqui não tem fermento. E esse pastor colocando a mão depois do culto sobre a cabeça de vocês, que quando a minha graça vos basta, isso é fermento ou não é? É. E o Espírito Santo está ecoando pelos meus lábios. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Vocês corriam também? Essa persuasão, isso não vem daquele que vos chamou. Não, nós estamos fazendo porque Deus mandou. Deus não mandou. Deus está mandando tirar o fermento. Deus não está mandando colocar. Deus está mandando limpar do fermento. Deus está mandando a liderança. Deus está mandando aqueles que têm visão de águia olhar e falar, opa, isso tem fermento. E tem que ter humildade, como eu fiz com Daniel. Tem que reconhecer que você até um certo tempo andava com um certo fermento, e você chegar diante da congregação e falar, isto é fermento. Então eu não fico. Não fica, mas que é fermento é. Os que forem de Cristo receberão o Evangelho e viverão uma nova massa, assim como somos uma massa em Cristo. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é Espírito. Aí importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Deus não é carne. Deus não é movido por aquilo que eu faço. Deus é Espírito, e Ele importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Alô! Se tem fermento, não tem verdade. Se tem fermento, lembra? Paulo disse, foi impedido de obedecer à verdade. Paulo disse, vocês corriam também, quem vos impediu de obedecer à verdade? Porque um pouco de fermento levedou a massa toda. 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Quando o Cristo vier, vai te anunciar. Significa que em alguns ministérios ele não veio, porque eles não sabem que essas coisas são fermentos na igreja. Cristo ainda não veio para anunciar, porque quando ele vier, ele vai anunciar, ele vai falar: batismo é fermento, Páscoa é fermento, óleo é fermento, e fermento impede vocês de obedecer à verdade. Significa que o Cristo não é o Jesus de Nazaré, o Cristo ainda não veio para eles. Tu viu? Olha a pergunta, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Lá, Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Meu amado, Deus está falando com esse povo há tanto tempo. Deus está aí com Bíblia na mão deles, mas eles são igual o homem do filme. A graça está aqui, mas eles só veem heresias.
O Evangelho está aqui, mas ele só vem a lição do Antigo Testamento. O Evangelho está aqui libertador, esclarecedor, trazendo novidade de vida, mas ele só vem a doutrina do pastor. Eles só querem ver o que os seus olhos querem ver, eles não veem a verdade de Deus, não querem se submeter às verdades da Bíblia Sagrada, não querem se render ao Espírito Santo para ser uma massa sem fermento, não querem tirar o que é danoso, não querem se submeter à vontade do Espírito Santo. E o medo do povo ir embora? E o medo do povo não dar dinheiro? E o medo deles perderem a sua autoridade pastoral? E o medo das algemas quebrarem e o povo se ver livre? E o medo de colocar a igreja tudo nivelada como é? Aqui ninguém é melhor do que ninguém, meu amado. E o medo de colocar a igreja nesse nível aqui, todos iguais perante a Deus, não há uma autoridade suprema, todos nós nivelados, todos iguais perante a Deus, todos com o mesmo valor diante de Deus, todos comprados com o mesmo sangue. Ninguém aqui foi comprado com uma caixa d'água de 1000 litros, meu amado. Todos aqui fomos comprados com a mesma dose de sangue, todos têm a mesma proporção da fé, todos somos morados do Altíssimo, todos somos selados com o Espírito Santo, todos somos filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. O mesmo amor que Ele tem pelo pastor, Ele tem por aquele. E o medo de nivelar a igreja nisso aqui, de não depender de homem, de não depender da oração do pastor, de não depender do óleo, do cuspe, do sal, de não depender do monte, do joelho. Pastor, ora por mim. Aqui eu orar por você, ora você, cara, você tem o mesmo acesso que eu tenho no trono. Minha irmã, qual é o seu problema? O meu? O cerol vai passar lá na empresa, você mandado embora. Pede o pastor para orar. Pede o pastor para orar. Pastor é homem de Deus, homem de monte, homem de terra. Aqui isso nunca vai acontecer, porque nós somos uma massa sem fermento, meu amado. Porque ao invés de eu ir diante de Deus e falar com você, vá você, eu não sou sacerdote. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora é de Cristo. Neste pacto, o único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está passando por um problema? Fala com teu pai. E o medo de nivelar a igreja nisso? E o medo deles descobrirem que agora eles não vão interceder por você, e que você conhece um evangelho que fez de você uma nova massa, e a mesmo grito que eu der a Deus, Deus vai dizer a você: eis-me aqui. E agora que eles não querem que você descubra que a mesma unção que está na vida do pastor está também na sua. E agora que eles não querem descobrir que Deus não depende de mesquinharia, do dinheiro que o pastor fica gritando. Deus depende de um espírito de fidelidade que já nasceu contigo quando você se tornou uma nova criatura. Então essa é a razão dessa teologia que eles acham sobrenatural. Deus é espírito, meu irmão, e Ele se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A sua adoração aqui está perfeita, está com vínculo no amor, está direcionada a Deus. Quando você se levantar aí, nós terminarmos aqui num espírito de gratidão, Deus recebe, porque Ele não vê fermento aqui, meu amado. Nós não estamos, Ele diz: cuidado com a doutrina dos fariseus. Nós vamos voltar para os nossos lares, meu amado. Bala perdida não te pega. Você, no seu, meu amado, no seu trabalho você não é mandado embora. Mando da direita, mando da esquerda. Deus sabe que você precisa sustentar a tua família. Deus sabe que você precisa da provisão de Deus, e é Ele que abre as portas. Neste pacto não é a minha oração, nem minha, nem da missionária, é a provisão do Espírito de Cristo. Volta 25. Eu sei. Pastor, eu sei. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, Ele já veio, mulher.
Ele não vai voltar, ele já voltou, ele mora em nós. Ó, Jesus vai voltar, você vai ficar. Alô, isto é fermento, ele já veio, mora em mim. Ele não vai voltar, ele já voltou. O terceiro dia, o noivo voltou. Mora em mim, mora em você, está conosco, nos selou, somos selados para a vida eterna. Estamos aqui nesta terra aprendendo como amar e perdoar uns aos outros, porque tudo já foi liberado, tudo é nosso. Pregou Paulo aos Coríntios: tudo é nosso, tudo é vosso, e vós de Cristo. Aguarde, viva uma vida por fé, sem fermento, viva uma nova massa. Eu gostei quando essa mulher disse isso. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha a resposta: mulher, eu sou, eu que falo contigo. Mulher diante dele, meu irmão, esperando o Cristo. Ele diante dela, não contou para ninguém, quebrou o protocolo e disse: eu sou o Cristo. Não conte para ninguém, eu sou o Cristo. Estou aqui dizendo para você que não tem algemas, dizendo para você que não tem condenação, dizendo para você que em você ninguém toca, que a tua família é guardada por mim, que nenhum mal te sucederá, que praga nenhuma chegará na tua tenda. Acabou o medo, acabou o espírito de morte, de pavor, acabou o medo do boi tatá, do boi da cara preta. Os crentes têm medo do boi da cara preta, do boi tatá. Acabou, alô, o medo acabou, Cristo venceu. Estamos seguros, estamos guardados, estamos protegidos. Vai viver a melhor segunda-feira da sua vida. Espere, que se você crer, você verá, meu amado. Pelo Espírito dele, tudo está pronto. Não tenho que fazer nenhum malabarismo, não tenho que lutar Kung Fu Gospel, não tenho que lutar uma capoeira pentecostal, não tenho que fazer nada. Eu tenho que acreditar que eu sou uma massa sem fermento, e que ele quer que eu adore o Espírito e em verdade, e que se tiver um fermento, vai haver impedimento de obedecer a verdade, e ele quer que eu obedeça as suas verdades. Ele quer que você viva acreditando no que o Cristo fez na cruz, te selou, te guardou, te purificou, te batizou. Isto ficou oculto há muitos anos dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica está aí dependendo do homem. Eu já contei aqui a história de Naamã, né? Naamã chegou lá cheio de lepra, soltou do seu cavalo um grande general, e o profeta disse, profeta, estou aqui, eu sou Naamã. O profeta lá do outro lado disse: mergulha aí, meu irmão. Mas eu pensei que você ia botar as mãos sobre mim, que você ia descer, ia colocar um grande tapete, alguém segurar na minha espada, dar água para beber o meu cavalo, afinal sou general. O profeta disse: mergulha aí, meu irmão. E ele disse: eu mergulhar nesse rio sujo? Olha o porco passando. Se onde eu moro há rios com águas lindas, chamado Abana e Farfá. O profeta disse: em Abana e em Farfá tem fermento, mergulha aí, com porco ou sem porco. Diz que ele mergulhou igual Michael Phelps, meu irmão. Quando saiu do outro lado não aconteceu nada. Alguém disse: estou falando para vocês esse negócio de graça. Olha aí, não aconteceu nada. Ele tinha que voltar, mergulhou voltando, esqueceu alguma coisa, foi para pegar, e mergulha para lá, mergulha para cá. Quando levantou, sua pele limpa. É assim que acontece na graça de Deus, meu amado. Você dá o primeiro mergulho, dá o segundo, dá o terceiro, daqui a pouco você vê sinais. Ele tira a escama, você começa a ver como eu vejo. Você começa a ver como eu vejo. Não são palavras, é Ele falando contigo. Você começa a ver e entender que a Bíblia solta os seus olhos e é Deus falando com você. Se você não ver assim, você acha que tem que ter um profeta falando um balabachura e você fala: eu recebo, e não acontece nada. Mas quando você vê sem fermento, você abre as cartas de Paulo, você lê Gálatas, lê Romanos, lê Hebreus, uma semana, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco você diz: meu Deus, há quanto tempo eu esperava, e Ele está dizendo: sou eu o que falo contigo. Há quanto tempo Deus está falando contigo, que Ele não quer fermento nesta massa. Pastor, mas o senhor não poderia, pelo menos depois da oração, escondido, pastor, o senhor botar a mão sobre mim e orar sobre mim? Pastor, é uma porta de emprego. Não vou orar.
Pastor, o senhor não pode, pastor, eu estou com uma dor aqui, é um carocinho que nasceu aqui. Pastor, se o senhor botar a mão, não vou orar. Pastor, mas é para abençoar o meu casamento, não vou orar. Porque se a mão de Deus que está sobre a sua vida não deu jeito, não vai ser as minhas que vai dar. E eu acredito que toda doença Ele já levou sobre si nas cruzes do Calvário. Eu acredito que a sua família é bendita com o crente Abraão. Eu acredito que as portas já estão abertas, porque ele disse: eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Se eu colocar a mão para fazer alguma coisa que ele já fez, é fermento. Eu não quero fermentar a sua vida e nem a minha. Eu quero que você o adore em espírito e em verdade. Ele disse àquela mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Eu vou te pedir que você fique de pé, e nós vamos terminar essa reunião em que você ouviu 55 minutos o que é fermento e o que não é. Eu vou pedir que você estenda suas mãos aos céus, e nós vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por nós sermos uma massa sem fermento. Obrigado